A paz de Deus a todos. Vamos conhecer um pouco dos mistérios de Deus neste momento, né, nessa manhã maravilhosa que Deus nos concedeu a oportunidade, mais uma oportunidade de respirarmos, né? Respirarmos vida, respirarmos a condição de poder dialogar com Deus, estarmos em comunhão com Deus, porque a Bíblia fala que Deus, né? O Cristo na pessoa de Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Então, Cristo, ele não fica parado num lugar só. Igual muita gente imagina. Muita gente imagina que Cristo fica parado num lugar só, né? Através de uma imagem feita pelas mãos dos homens, né? E a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a direção da nossa vida, né? Então, para a gente termos a comunhão com Deus, precisamos entender a palavra de Deus. Como que um filho vai saber o que o pai fala se ele não souber o idioma, né, que o pai está passando a palavra? Então, a Bíblia ela nos informa, nos mostra o caminho da nossa salvação, da nossa comunhão com as pessoas do mundo, com pessoas, né? O nosso amor, porque Deus sempre falou de amor, Deus sempre falou de amor. Ele falou: amará a Deus com toda a força do seu entendimento e com toda a força do seu coração, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa palavra, essa expressão de amor que Cristo deixou para nós, né? Pregado naquela cruz, ele ainda falou: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Perdoa-os, eles não sabem o que faz. A expressão máxima de amor, né? Porque o povo judeu, os escribas, os sacerdotes, gritaram: crucifica Jesus, né? Jesus só fez o bem. Jesus só fez o bem. Onde ele via um faminto, ele saciava a fome daquele faminto. Onde ele via um leproso, ele curava aquela lepra. Onde ele via um paralítico, ele levantava aquele paralítico. O Cristo só fez coisas boas e foi rejeitado pelo mundo. Foi rejeitado pelo mundo. Hoje, a gente vê a mesma coisa. A gente vê pessoas lutando por justiça, para que a justiça seja implantada, entendeu? Nesse país, na vida das pessoas. E quantos estão jogando contra? Quantos estão criticando? Quantos estão querendo derrubar? Alguém que está lutando por justiça, alguém que está fazendo bem. Na época de Cristo foi a mesma coisa. Na época de Cristo foi a mesma coisa. Cristo só fez o bem. E foi pregado na cruz. Então a gente entende que fazer o bem é mais difícil que fazer o mal, né? Mas a gente tem que persistir. A gente tem que persistir em fazer o bem. Porque foi para isso que Deus colocou a gente no mundo. Para a gente fazer o bem. Para a gente amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, nós estamos aqui neste mundo, passamos dificuldades, passamos necessidades, sim. Mas é para provar o nosso amor a Deus. É para provar o nosso amor para Deus. Por quê? Não é na riqueza que a gente prova a nossa fé, não. Não é na riqueza que a gente prova a nossa fé, não. É muito fácil um rico falar: eu tenho Deus no meu coração. É muito fácil um rico falar: eu creio em Deus. Mas a gente vê uma pessoa necessitada, um mendigo,
que não tem nem o que comer, falar que ama a Deus, esse é real. Esse é real. Sabe? Esse é o verdadeiro amor. Amar a Deus nas dificuldades. Amar a Deus no sofrimento. É que dá testemunho da nossa fé. Entendeu? Deus se empenhou ao máximo para nos trazer alegria, trazer felicidade, desde o primeiro momento que Deus criou o homem. Deus, quando criou o homem, deu um presente muito importante para o homem. Primeiro que Deus fez o homem, a própria imagem e semelhança do próprio Deus. Já é uma satisfação muito grande para nós termos sido criados conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Já é um orgulho para nós, já é uma felicidade para nós, que muitas vezes a pessoa não consegue incorporar essa felicidade dentro dela. E sai por aí cometendo pecado, sai por aí roubando, sai por aí matando o seu semelhante, sai por aí corrompendo, porque não entende o seu caráter, não entende o que realmente a pessoa veio fazer aqui. É importante a gente pregar o evangelho, para que as pessoas entendam quem é verdadeiramente Deus e o que Deus quer de nós. Nós não viemos neste mundo, entendeu? Para ser como um papel que o vento joga para onde quer. Não. Nós não viemos ao mundo para ser uma folha que o vento abana para onde quer. Não. Nós viemos no mundo para seguir o nosso Pai, para reconhecer Deus como nosso Pai, para seguir os exemplos de Deus. Deus criou o homem com carinho, com amor, com dedicação. Deus sempre foi amigo do homem. A Bíblia fala que Deus vinha no paraíso dialogar com o homem. Deus sentia necessidade de conversar com o homem. Deus, um ser onipotente, onipresente, onisciente, dono de tudo. Mas o que Deus sentia falta? Deus sentia falta de quê? Deus sentia falta de alguma coisa. Um ser supremo, um ser onipotente, um ser onisciente, que sentia falta de alguma coisa. Deus sentiu falta de quê? Deus sentiu falta de um amigo. Muitas vezes a pessoa não valoriza um amigo. Muitas vezes a pessoa não valoriza o seu próximo. Pisa no seu semelhante. Corrompe. Defrauda. Não reconhece o valor de uma amizade. Deus fez o homem para ter um amigo. A Bíblia fala que Deus vinha no paraíso conversar com o homem. Deus tinha prazer em conversar com o homem. Deus tinha prazer em ser amigo do homem. Olha só o valor do ser humano. O valor do ser humano para Deus. Hoje o ser humano está matando. Hoje o ser humano está roubando. Hoje o ser humano está corrompendo. Porque não conhece o verdadeiro amor, o verdadeiro significado da nossa existência. Temos que dar continuidade àquela proposta que Deus trouxe para nós.
de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. O amor é um alimento para a nossa vida. O amor é o alimento mais importante para a nossa vida. Quem é que vive sem amor? A pessoa sem amor é como um sino que não faz barulho. A pessoa precisa de ter amor no seu coração. Precisa entender o significado da sua existência neste mundo, para que possamos mudar o mundo. Fazer deste mundo um mundo melhor. Fazer deste mundo um mundo alegre, feliz. Porque foi para isso que Deus fez o mundo. Deus não fez o mundo para a pessoa queimar as matas. Deus não fez o mundo para as pessoas se destruírem com bomba, com guerra. Deus não fez o mundo para as pessoas se maltratarem uns às outras. Deus fez o mundo para ver a harmonia do amor entre o ser humano. A harmonia do amor entre o ser humano. Deus, quando ele fez, o mundo era sem forma, sem vida. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que diz dessa forma: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus se sentiu sozinho. Deus quis ter um amigo. Deus quis ter um mundo para colocar ali as suas criaturas e as suas criações. Ele fez o mundo com alegria. Você, quando faz um filho, você faz esse filho com alegria. Quando seu filho nasce, é a coisa mais importante, sabe, que você já tinha visto no mundo. É você ver o seu filho nascendo ali, entendeu? Naquele momento, você foi capaz de criar um ser humano. Naquele momento, você foi capaz de criar um ser humano. Você foi capaz de entender o amor e o poder divino de Deus. Zelar por esse amor, zelar por essa vida é importante. E no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis diz dessa forma: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja-se separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã. E o dia segundo disse Deus,
Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas de semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, gente, o cuidado, cada coisa que Deus criava, Deus sentia uma alegria. Deus criou a luz e sentiu uma alegria, uma felicidade muito grande, viu que era bom a luz. Entendeu? O que é a luz, gente? O que é a luz? Vamos trazer essa luz para o nosso entendimento. A luz significa clareza de entendimento. A luz significa andar transparente com Deus. Não ter vergonha do que fazemos. Porque o homem que anda na luz, ele não se envergonha das suas obras, não. O homem que comete pecado, ele comete pecado no escuro, nas trevas, para ninguém ver. O homem da luz, não. O homem da luz faz as suas obras na luz. O Cristo, quando veio ao mundo, a Bíblia fala que a luz veio ao mundo. Cristo não escondia nada. Cristo não fazia as coisas no escuro. Cristo fazia as claras. Cristo deu testemunho que ele era filho de Deus. Então, as nossas obras precisam ser transparentes, precisa ser na luz. E a Bíblia, ela nos fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 25. Gênesis 1:25, que fala dessa forma. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre eles os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, gente, depois que Deus havia criado a criação, ele resolveu criar a criatura. O que é a criatura? A criatura é o homem, é diferente da criação. A diferença da criação pela criatura é o seguinte: a criação foi feita para servir a criatura. Toda a criação foi feita para servir a criatura. A criatura, ela foi feita em mais semelhança de Deus. Para quê? Para ela reinar sobre a criação. Então, o homem, ele era rei. O homem reinava sobre a terra. O homem reinava sobre a criação. Porque o homem, é a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas o homem,
o homem, ele não compreendeu a sua essência. O homem não compreendeu a sua essência. O homem não compreendeu o seu valor. A importância da pessoa compreender a sua essência, o seu valor, entendeu? É muito importante. Por que a gente prega o evangelho? É para a pessoa conhecer a sua essência, conhecer o seu valor, para não se comportar como animais. Para não se comportar como animais. Porque Deus falou: não sejais feito o cavalo e a mula que não tem entendimento. Por quê? O homem perdeu a sua identidade. O homem perdeu a sua identidade. O homem desconheceu o seu Deus. O homem começou a adorar coisas banais. O homem começou a adorar artifícios mundanos, coisas sem valor. O homem começou a colocar o barro no lugar de Deus. O homem começou a colocar a madeira no lugar de Deus. O homem começou a ignorar a existência de Deus e fazer aquilo que a sua própria falsidade, fraqueza, fez com que ele fizesse, que foi colocar artifício mundano sem valor no lugar de Deus. E Deus fala com muita tristeza para o seu povo. Deus fala com muita dor no coração para este povo que ele nunca abandonou. É para este povo que ele deu a vida. Para este povo que ele se sacrificou naquela cruz. Ele se sacrificou para deixar para nós uma história de vida, um exemplo de vida. O Cristo foi um exemplo de vida. Foi humilhado, curou, saciou a fome de multidões, ressuscitou mortos, se preocupou com as pessoas, mas com ele mesmo ele não se preocupou. Ele saciava as multidões, mas quando ele teve fome, ele foi na figueira e não achou figo para comer. Ele ficou triste e continuou com muita fome, porque ele não multiplicou o figo para ele. Porque ele não veio para fazer obras para ele, não. Ele veio para servir e não para ser servido. O amor se resume nisso. O amor se resume nisso. O amor de Deus é doar. O amor de Deus é doar. O amor de Deus não é receber. O Cristo se doou. O Cristo teve fome? Teve. Ele saciava a fome das pessoas que chegavam até ele. Mas quando ele sentiu fome, foi na figueira, não achou figo, ele ficou triste, porque ele estava com fome. Mas ele não achou figo para comer. Para mostrar para as pessoas que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para dar um exemplo para nós que nós devemos servir o nosso semelhante. E não buscar a glória do mundo. Porque o Cristo não buscou a glória do mundo.
Cristo não buscou vestes caras. Cristo não buscou casas luxuosas. Cristo foi humilde. Cristo dormia no mato. Nem casa Cristo tinha. A Bíblia fala que Cristo não tinha nenhum onde recostar a cabeça. Porque a família de Cristo, a mãe Maria, José e os irmãos de Jesus, né, se sentiam incomodados, porque Jesus não tinha hora para curar. Jesus não tinha hora para fazer o bem. Jesus não tinha hora para descansar. Jesus não podia ficar na casa de José e de Maria. A Bíblia fala que Jesus dormia no mato. A Bíblia fala que o Cristo não tinha nem onde recostar a cabeça. Sabe? Mas Cristo viveu com alegria. Cristo não odiou. Cristo viveu com alegria. Cristo viveu com a esperança de salvar o máximo de pessoas. Ele não quer que nenhuma das sementes que ele plantou morra, pereça. Ele falou: eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. Ele não quer ver nenhuma das sementes que ele plantou neste mundo morrer. Ele veio para trazer a vida. Busque a vida através do amor. Dê um sorriso. Tire o ódio do seu coração. Perdoe. Perdoe. Em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1, diz dessa forma: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, vamos ver o que o diabo usa contra nós. Dá para a gente perceber aqui o que o diabo usa contra nós. Primeiro, ele quis que o Cristo duvidasse do Pai dele. Falou: se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Olha bem.
E o inimigo, que é o diabo, estava tentando Jesus aonde? Estava tentando Jesus no material, né? Ele estava tentando Jesus no material, porque ele sabia que no espírito ele não podia tocar. Então ele está tentando as coisas mundanas, terrenas. O diabo muitas vezes coloca uma mala de dinheiro na sua frente de corrupção e fala assim, ó, vou superfaturar aquela obra ali, vou ficar com o dinheiro. Né? O diabo fala assim, recado o alimento aí para os pobres, fica com a metade. Entendeu? A mesma forma, os mesmos artifícios que o diabo usou contra Deus, na pessoa de Cristo, ele usa contra nós, para fazer a gente pecar. Para fazer a gente pecar. E Deus, sabendo disso, Deus trouxe uma proposta para nós. Deus trouxe uma nova proposta para nós. Deus trouxe uma separação entre o material e o espiritual. O homem espiritual, ele não dá ouvido ao diabo, não. O homem espiritual não dá ouvido ao diabo, não. Por quê? O material não pega ele. Ele não tem a cobiça. Ele não tem inveja. Entendeu? Então, as coisas materiais não pegam o homem espiritual, porque ele não tem a cobiça, ele não tem inveja. Certo? O homem que vive em espírito, ele é guarnecido, ele é protegido. Igual Cristo lá. Cristo foi protegido? Sim. Cristo foi guarnecido? Sim. Por que Cristo foi protegido e guarnecido? Porque ele recusou tudo que o diabo ofereceu para ele. O que o diabo ofereceu? Tudo material. Entendeu? Tudo material. Então, por isso que Cristo venceu. Por isso que Cristo, naquele momento, venceu. O diabo se apartou. O diabo se apartou de Cristo. Porque Cristo demonstrou que não estava ligado na carne, que estava ligado no Espírito. E o Espírito, ele não precisa de carro zero. O Espírito não precisa de mala de dinheiro. O Espírito não precisa de casa cara. O Espírito não precisa se corromper. O Espírito, ele vive de amor. O Espírito, ele vive de obediência a Deus. Não preocupeis com o que há de comer ou com o que há de vestir, porque o próprio Cristo nos supre, nos sustenta. O Cristo falou com os apóstolos, não levai alforje, não levai mantimento. Eu sou o sustento da vida de vocês. Não preocupeis com o que é vez de vestir ou com o que é vez de comer, porque eu sou a sustentação das suas vidas. E o Cristo venceu o inimigo. Venceu o inimigo porque ele rejeitou as coisas do mundo. Outra coisa importante que a gente vê aí. Será que todo mundo percebeu nas minhas falas uma coisa importante? Será que as pessoas entenderam aí nessas minhas palavras uma coisa importante que a gente tem que entender? Que o diabo ofereceu para Cristo o que não era dele. Entendeu? Sim ou não? Entendeu? O diabo ofereceu para Cristo o que não era dele. Quem criou o mundo? Quem criou tudo no mundo? Não foi Deus? Sim. Como que o diabo achou que ele podia dar para Cristo alguma coisa, sendo que ele não era dono?
Vão entender isso? Vamos entender isso? E por que Cristo dialogou com o diabo? Por que Cristo dialogou com o diabo? Por que Cristo não jogou isso na cara do diabo? Falou, diabo, você não tem nada aqui não, senhor. Você não tem nada aqui não, senhor. O que você está me oferecendo aqui? Você não tem nada aqui? Por que ele falou? Por que Cristo não falou isso com o diabo? Vou explicar por quê. Está lá no livro de Gênesis. Quando o diabo falou com a Eva que ela poderia comer do fruto, e a Eva foi e comeu, e a Eva falou com o marido dela, o Adão, falou que ele poderia comer do fruto, e ele comeu. O que aconteceu aí nesse fato? O que aconteceu ali? Tudo era do homem? Sim. Deus tinha dado o jardim do Éden para o homem? Sim. Deus colocou o homem como autoridade máxima naquele jardim? Sim. Deus deu o jardim do Éden para ser um presente para o homem? Sim. Sim. O que aconteceu então? O homem, quando obedeceu à voz do diabo, ele deu autoridade para o diabo. Quando o homem ouviu a voz do diabo e pecou, assim como a mulher também, eles deram tudo que eles tinham para o diabo. Porque quando a pessoa dirige a sua vida, sobre as normas do diabo, o diabo reina sobre a vida daquela pessoa. Entendeu? Quando a pessoa anda sobre a regra do diabo, sobre a forma que o diabo manda, a vida da pessoa, então, é regida pelo diabo. Está claro isso, está claro. Acabei de falar isso agora aqui. Entendeu? O diabo mostra a idolatria para a pessoa. Tem 24 condenações na Bíblia contra a idolatria. Tem 32 deuses falsos que o homem colocou na Bíblia para fins de adoração. Tá? No Salmo 115, Deus fala contra a idolatria. Vou falar sobre isso, vou ler sobre isso. Entendeu? Então, hoje, a pessoa anda fazendo a vontade do diabo. Mesma coisa que o homem fez lá. Mesma coisa que o Adão fez. Mesma coisa que a Eva fez. Fez a vontade do diabo. O diabo falou, come, se alimenta do pecado, se alimenta deste fruto. E o homem foi e se alimentou do fruto. A mulher foi e se alimentou do fruto. Hoje, alguém fala, se alimenta da imagem, se alimenta da idolatria, se alimenta do gesso, se alimenta do pau, se alimenta da madeira, se alimenta do ouro, se alimenta da prata, a pessoa vai. Ouvindo a voz de quem? Do diabo. Ouvindo a voz do diabo. Tá? Igual o homem fez lá. Igual o Adão fez. Tá? Deus veio para quebrar isso, gente. Deus veio para quebrar essa comunhão que a pessoa tem com o diabo. Deus veio quebrar essa comunhão que a pessoa tem com o diabo. Vidas estão sendo destruídas. Porque a pessoa não conhece. Porque a pessoa está fazendo a vontade do diabo. Fazendo aquilo que o diabo manda. Fazendo aquilo que o diabo gosta. Fazendo aquilo que o diabo escolheu. A Bíblia fala que o filho do diabo se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. O que quer dizer isso? A casa de Deus, o trono de Deus é a igreja. Ele se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, obrigando todas as pessoas a chamar ele de pai, oferecendo todo tipo de pecado para as pessoas, falando para as pessoas adorar a imagem, falando para as pessoas mudar os tempos. O dia santo era o sábado, ele mudou para domingo. Ele tirou Deus e colocou ele
como se fosse Deus, porque ele gosta de ser chamado de pai. Tá? Ele tirou Deus da vida das pessoas e se colocou como Deus na vida das pessoas. Trouxe tudo quanto é tipo de mentira para a vida das pessoas, as pessoas aceitaram. Entendeu? Morre um ali, ele corre lá e canoniza, fala que virou santo. Gente, sabe quem se alimenta de defunto? É o diabo. Olha a história do gadareno, que vivia lá no sepulcro, na cidade de Gadara. Tinha uma legião de demônio naquele homem. Aquele homem comia o quê? Aquele homem comia defunto no cemitério. O diabo se alimenta de mortos. Aquela pessoa que se alimenta de imagem que não tem vida é filho do diabo. Se alimentam de cadáveres. O Cristo falou: vós sois sepulcros caiados. As igrejas que colocam os mortos lá dentro, colocam as imagens. Morre um ali, Roma canoniza, fala que virou santo. A pessoa cega, ignorante, se apega à mentira, para perder a sua alma, sem perceber que o diabo ele está proporcionando essa providência para tomar a sua alma, que é o bem mais precioso que o homem tem. O diabo não está preocupado com a sua carne, com o seu carro, com sua casa, com seus filhos, não. Ele está preocupado com a sua alma. O diabo está preocupado com a alma, porque a alma é o bem mais precioso que a pessoa tem. Porque a alma é o fôlego de Deus. Ele quer o quê? Levar o máximo de alma para o inferno. Ele quer levar o máximo de almas para o inferno. Gente, o Cristo esclareceu tanta coisa, gente. E o Cristo falava por parábolas. O Cristo falava por parábolas.